Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês que finalmente esta leitora conheceu o livro Mágico de Oz. O Mágico de Oz chegou por aqui no ano passado, se não me falha a memória, graças à parceria que o canal possui com a editora Darkside Books. Acontece que eu era o tipo de pessoa que conhecia o grande Oz, toda a história da Dorothy, do leão, do espantalho e do homem de lata por conta de histórias transmitidas por pessoas e pessoas ao longo da minha vida, por conta de adaptações cinematográficas, por conta do clássico do cinema que muita gente ama, que tinha Dorothy com os sapatinhos de rubi, com os sapatinhos vermelhos brilhantes, que nesse livro a gente descobre serem prateados. Por conhecer todas essas versões de O Mágico de Oz e ter ouvido de novo e de novo ao longo de toda a minha infância essa história, no momento em que ela chegou aqui eu não sabia se realmente estava preparada para conhecer a versão original, para conhecer a narrativa que deu início a tudo. Mas após ter finalizado essa leitura, se existe algo que descobri é que, de certa forma, as adaptações contêm em si toda a essência da história. E apesar de elementos como o sapatinho da Dorothy serem de cores diferentes, a maior parte das mensagens, a maior parte de tudo que a gente encontra no livro estão nas adaptações. Mesmo sendo ali transmitida a essência, existe muito mais no livro que muitas vezes a gente não conhece. E a ideia desse vídeo é talvez tentar transmitir um pouquinho disso para vocês. Provavelmente você lembra da história da menininha que de repente enfrentou um furacão e caiu no universo do Mágico de Oz. O que talvez você não se lembre é de que essa menininha era órfã. Ela morava com o tio e com a tia e cada um tinha de certa forma ali a sua personalidade, os seus modos endurecidos pelo modo de vida, realmente pelo local em que eles viviam, que era um local árido, que exigia realmente esforço, que exigia realmente trabalho duro, mas que nunca extinguiu o amor e o carinho dessas pessoas pela menininha Dorothy. E o que acontece é que Dorothy realmente enfrenta um furacão que puxa a casa dela inteira e derruba a casa dela em cima de uma bruxa, a bruxa má do leste, e permite que a menininha pegue os sapatinhos dela. Um sapato prateado que possuía muito poder. O que eu não lembrava e que talvez você não lembre é que no momento em que Dorothy se descobre num lugar que não era a casa dela, ela não pensa duas vezes e tudo o que ela quer é voltar para casa, é voltar para junto do tio e da tia, para o lugar que ela conhece, que mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios, ela prefere enfrentar, ela prefere estar lá, do que estar então neste mundo que, apesar de maravilhoso e espetacular, não é a casa dela. E é assim que ela encontra então o espantalho, o homem de lata e o leão. O leão, covarde, que só queria encontrar coragem. O espantalho, que só queria ser esperto. E o homem de lata, que só queria um coração. E curiosamente, descobri que não sabia que o homem de lata originalmente era um homem, que enfrentando certas coisas na vida, acabou precisando trocar os seus membros humanos por membros de lata. E assim esse quarteto, ou melhor, esse quinteto, porque não podemos esquecer do cachorrinho Totó, vai descobrir que se for atrás do fabuloso, fantástico, mágico de Oz, eles podem receber tudo aquilo que eles mais desejam, que é coragem, um coração, um cérebro e, no caso da Dorothy, a oportunidade de voltar para casa. Mas como toda aventura é uma ótima aventura, eles vão encontrar diversos desafios e diversos problemas para serem solucionados ao longo do caminho. E ao longo do caminho, isso é maravilhoso do livro, o leitor vai perceber que eles vão encontrando
de pouquinho em pouquinho aquilo que eles tanto buscam. E mesmo que no final, quando eles realmente encontram o Mágico de Oz, acontecem certas coisas que prefiro não mencionar para não ser um spoiler para quem talvez não tenha lido a história original. O leitor sabe, o leitor percebe que tudo que eles queriam já estava dentro deles o tempo todo. Eles só não tinham percebido, ou talvez não tinham tido a oportunidade de exercitar, de colocar em prática aquilo que eles tanto queriam e assim conquistar ali o seu desejo, o seu sonho, aquilo que o seu, e desculpem a brincadeirinha, coração tanto pedia. O Mágico de Oz, assim como um dos meus livros preferidos, e eu acho que isso não vai ser surpresa pra ninguém, porque estamos falando de Alice no País das Maravilhas, conta a história de uma garota que cai em um universo incrível, fabuloso, repleto de coisas inusitadas. Porém, ao contrário da Alice, a Dorothy fica ali somente o tempo necessário para voltar para casa, porque tudo que ela mais quer é voltar para casa. Porque a viagem dela é uma viagem de desafios, é uma viagem de superação e aprendizado, sim, mas é uma viagem que permite que ela retorne e que, ainda que esteja mudada, ela vai sempre saber no final que não existe lugar melhor do que o nosso lar. Enquanto isso, a nossa querida Alice, ela se fascina por todas as coisas encantadoras que encontra e por todas as coisas esquisitas que fazem o nosso cérebro pensar e refletir, tentar entender e criar uma lógica naquilo tudo. E talvez no final exista ou não exista lógica naquilo tudo, porque a viagem da Alice é muito mais aqui do que lá, enquanto a viagem da Dorothy é muito mais lá do que aqui. E eu não vou explicar o que realmente esse movimento significa, porque a ideia é realmente de fazer pensar um pouquinho no que eu tô tentando dizer. Ainda que eu sente aqui, enquanto leitora ali de 29 anos, enquanto leitora cuja trajetória de leitura passou por diversos mundos e diversos estilos literários, vem aqui e interprete, reflita e questione e critique o livro com vocês. A gente tá falando de um livro infantil. A gente está falando de um livro que conversa com crianças, fala com elas e que transmite mensagem para elas e que pode então também e deve também ser interpretado por elas. Pode e deve ser debatido com crianças, porque eu tenho certeza que elas nos permitiriam perceber coisas que talvez até hoje a gente não tenha percebido em todas as análises que a gente já fez sobre essa história. O Mágico de Oz é um livro sensacional que pode ser lido por qualquer tipo de leitor. É um livro repleto de mensagens, é um livro repleto de lições. É uma leitura rápida, fluida, gostosa, apresentada de forma maravilhosamente fenomenal pela nossa querida Dark Side Books, porque aqui, além dessa história querida que a gente carrega no coração, encontramos um livro com as ilustrações originais de uma das primeiras edições de O Mágico de Oz. E assim, cada parte, cada trecho, cada capítulo é ilustrado, transformando a leitura em algo ainda mais especial, ainda mais tocante, porque a gente enxerga, porque a gente se conecta com tudo aquilo que está lendo e com tudo aquilo que está vendo, e assim consegue também, ainda que minimamente, estabelecer uma certa conexão com aquele momento lá do passado em que o Frank Baum publicou esse livro e conquistou leitores e leitoras ao redor do mundo. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu O Mágico de Oz, o que você acha dessa história, o que você acha desse livro. Se você ainda não leu, diz aí pra mim se tem vontade de ler, se prefere continuar ali só assistindo as adaptações, também não tem problema nenhum. Bom, pessoal, por hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo.